L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui le démange mortellement. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que organe. Opa, vamos lá que esse vai ser o episódio mais sucinto do mundo de Para Acabar com o Juízo. Já vou botar o despertador. Por quê? Porque eu tô entre atendimentos aqui e eu preciso gravar esse negócio, senão eu vou deixar pra gravar mais tarde, vai dar B.O. Então são 10h14 agora, vamos botar pra 10h34. Tudo bom com vocês? Nem dei oi, né? Eita. Fica calma aí, dona gata. 10h35, só pra dar o chorinho. Beleza. E aí, galera, como é que vocês estão? Cara, a gente já tá aqui no episódio 61, né? Quem disse que não dá pra ler um livro, né, de 20 minutos por semana, né? Aí você vai lendo, em 4 anos você termina um livro. Coisa mais digna, coisa mais bacana. Acho que é o jeito certo de se ler um livro. Pra sempre. Nunca mais, com essa fórmula, você nunca mais vai deixar um livro inacabado. Você vai selecionar 20 minutos por semana para ler um pouquinho. Em 4, 5 anos ele já está terminado. Se for um livro menor do que o Antiético, né, que é a maior parte dos livros são. Se bem, menina, que chegou para mim aqui, chegou o Seminário 6, o livro 6 do Seminário do Lacan. Gigantesco. Dá uns 2 antiéticos, só o Seminário 6 do Lacan. Então, né, façam suas escolhas aí. Por onde você quer ir? Tô brincando. Mas vamos lá. Página 128, a gente começa hoje uma nova sessão, 2.5.5, um familismo impenitente. Aí está o incurável familismo da psicanálise, enquadrando o inconsciente em Édipo, atacando de um lado e de outro, esmagando a produção desejante, condicionando o paciente a responder papai e mamãe e a consumir sempre papai e mamãe. Foucault, portanto, tinha inteiramente razão quando dizia que a psicanálise, de uma certa maneira, cumpria aquilo a que se propusera, com Pinel e Tuque, a psiquiatria asilar do século XIX, soldar a loucura a um complexo parental, ligá-la, entre aspas, à dialética meio real, meio imaginária da família, constituir um microcosmo no qual se simbolizam, entre aspas, as grandes estruturas maciças da sociedade burguesa e de seus valores, fecha aspas. Família, crianças, falta, castigo, loucura e desordem. Fazer, caraca, que período longo, fazer com que a desalienação passe pelo mesmo caminho que a alienação. Édipo nas duas extremidades. Fundar assim a autoridade moral do médico como pai e juiz, família e lei. E chegar por fim ao seguinte paradoxo. Enquanto o doente mental está inteiramente alienado na pessoa real do seu médico, o médico dissipa a realidade da doença mental no conceito crítico de loucura. Então tem 2 notas de rodapé aqui, né? A primeira nota de rodapé referente aos caras lá do começo da psiquiatria, né? Da protopsiquiatria do século XIX, Pinel e Tuque. Philippe Pinel, que eu acho que a gente já conversou, né? De Philippe Pinel aqui, que coordenou a Salpêtrière durante o tempo. Foi Pinel, foi a Salpêtrière mesmo, né? 1745, morreu em 1826. E William Tuque, de 1732 a 1822, que esse particularmente não lembro quem é. E aí a citação, né, as citações são todas referentes a Michel Foucault, Folie et de raison, Histoire de la folie à l'âge classique. Então, Loucura e Desrazão, História da Loucura na Idade Clássica, de 1961, um trabalho clássico do Michel Foucault. E ainda tem uma... Nossa senhora, tem mais uma nota de rodapé gigante aqui só sobre Foucault, hein? Só sobre História da Loucura. Você que, como eu, nunca leu História da Loucura, tá lendo aqui de tabela. Depois a gente comenta. Entre aspas... Tudo é uma nota de rodapé, tá? É nessa medida que toda a psiquiatria do século XIX converge realmente para Freud, o primeiro a aceitar em sua seriedade a realidade do par médico-doente. Freud deslocou em direção ao médico todas as estruturas que Pinel e Tuque tinham ordenado no internamento. Ele de fato livrou o doente dessa existência asilar na qual o tinham alienado seus libertadores, entre aspas. Mas não o libertou naquilo que havia de essencial. Ele de fato livrou o doente dessa existência asilar do qual o tinham alienado seus libertadores. Essa frase aqui é muito importante. Mas não o libertou daquilo que havia de essencial nessa existência.
Ele reagrupou os poderes dela, ampliou-os ao máximo, atrelando-os às mãos do médico, criou a situação psicanalítica, onde por um curto-circuito genial a alienação deveio desalienação, porque no médico ela devém sujeito. Isso aqui é muito importante porque tanto Pinel quanto Imagino Tolkien, né, eles são vistos como libertadores da loucura, né? Tem até um quadro do Felipe Pinel, se você procurar no Google, já comentamos disso aqui, né? Dele desacorrentando os loucos, assim, porque deixa de ver a loucura como uma desordem social, como uma degenerescência, não é o conceito, né? Porque isso só vai aparecer no século XIX, mas como uma invasão de espíritos, né? Esse tema espiritual ou profético da loucura que foi perseguido também, para torná-la patológica, né? Para torná-la um caso para ser estudado dentro do campo da medicina, dentro do campo da psiquiatria, dentro do campo das patologias, das doenças que podem ser teoricamente revertidas, né? É isso que se propõe quando se fala de patologia, né? E aqui é isso, né? Tanto o Pinel quanto o Tolkien são vistos como os libertadores. Mas, na verdade, passa-se todo o século XIX, no final do século XIX vai combinar com quem? Com Freud, que essa é a sacada crítica aqui do Foucault. O Freud é aquele que consegue desalienar os alienados que foram libertados por seus libertadores, né? Que passou do estatuto de loucura como, né? Vou falar por alto aqui, tipo, qualquer coisa que não fosse patológica, né? Arte, profecia, como é que é o nome? Invasão espiritual, né? Possessão espiritual, para a doença. E Freud pode pensar essa doença não mais exclusiva, esse adoecimento, essa patologização não mais exclusiva do funcionamento psíquico do louco, mas ele generaliza, né? Essa é a grande sacada do inconsciente, pensar que todo inconsciente é alucinatório e é delirante também, inclusive das pessoas neuróticas. Só que, ao invés de libertar o louco, ele reenquadra, na verdade, todo mundo dentro de um campo extremamente influenciado por essa psiquiatria normalizadora de função de obediência à lei, a relação com o médico, a relação com esse real, né? Essa realidade que Freud estabelece de alguma maneira. Bom, esse é um comentário por alto aí, né? De contextualização. O médico, enquanto figura alienante, continua a ser a chave da psicanálise. É talvez por não ter suprimido essa estrutura última, na qual acumulou todas as outras, que a psicanálise não é e nunca será capaz de ouvir as vozes da desrazão, nem de decifrar em si mesmos os signos do insensato. A psicanálise pode ser capaz de deslindar algumas das formas da loucura, mas continua estranho ao trabalho soberano da desrazão. Então isso aqui é tudo do Foucault, né? Depois o Seminário das Psicoses do Lacan vem depois, né? E aí, tipo, o Foucault ele acaba lendo Lacan. Eu não sei, né? Esse é um diálogo que não é tão explícito, assim. O Foucault vai dialogando muito com a psicanálise de maneira indireta, né? Seja através dos cursos, seja através dos livros, mas não tem nenhum muito direto, assim. Tem um curso que é muito importante, que aí já não é mais um tema da desrazão, né? Mais um tema da lida da psicanálise com a desrazão, mas das técnicas de si, do cuidado de si, né? Dessa possibilidade de uma ética do sujeito para consigo. No Hermenêutica do Sujeito, dizem que eu nunca li, né, só ouvi falar, dizem que ali é um debate muito forte com a psicanálise, né, mesmo que indireto. E, por fim, ainda na nota 34, tem uma nota do tradutor. Conferir Michel Foucault, Histoire de la Folie à l'âge classique, para os segmentos incorporados ao corpo do texto, ele dá as páginas aqui, para os presentes na nota. Conferir também Michel Foucault, História da Loucura, tradução brasileira de José Teixeira Coelho Neto, está na Perspectiva. Agora tem um prefácio do senhor Safatli nessa edição da Perspectiva. Bom, é isso, né? Esse reenquadramento, seja imagético, seja estrutural da família, não apenas aprisionando a desrazão da loucura, mas todas as desrazões e todo o movimento desejante conectivo de todo mundo. Essa é a tarefa de uma psicanálise familiarista e individualizante. Então, voltando aqui, né? Ainda na página 128, páginas luminosas, tipo um elogio. Foucault, isso aí, é assim os franceses se elogiam, né? Luminoso isso aí, meu querido. Você tá luminoso hoje. Páginas luminosas, hein, Foucault? Páginas luminosas, ponto. Acrescentamos que, ao envolver a doença num complexo familiar interior ao paciente, e ao envolver depois esse próprio complexo familiar na transferência ou na relação paciente-médico, a psicanálise freudiana fazia da família um certo uso intensivo. Então há no jogo tanto de causas, né, dos adoecimentos psíquicos voltados à família,
quanto no jogo da transferência, na relação entre médico e paciente, né, entre psicanalista e paciente, que isso está em análise. Isso, na verdade, é um dos pilares da análise, a analítica da transferência, né? Como você se porta para com seu analista, né? O que você projeta no seu analista, fazer análise desses fantasmas, por aí vai. De alguma forma, eles estão falando de uma certa volta, né, do complexo familiar no campo da análise da transferência. Mesmo que com Lacan isso continue muito importante, né, a dimensão da transferência, mas visto de uma maneira estrutural e não mais imagética, familiarista. É claro que esse uso desfigurava a natureza das quantidades intensivas do inconsciente. Porque nesse jogo pode-se analisar as intensidades do inconsciente, né, a partir dos complexos familiares que aparecem na transferência, por exemplo, ou na investigação dos complexos familiares responsáveis pelo encrudecimento, né, pelo adoecimento de alguma forma, pela neurotização. Mas é que eles estão comentando, tem intensidades. O Freud é um cara que abre porta para as intensidades inconscientes. É claro que esse uso desfigurava a natureza das quantidades intensivas no inconsciente. Tá? Então tem um uso, mas é um uso que, no termo de Deleuze e Guattari, é desfigurado. Mas, em parte, ele ainda respeitava o princípio geral de uma produção dessas quantidades. Ao contrário disso, quando a psicanálise foi novamente obrigada a se confrontar com a psicose, a família foi imediatamente redesdobrada em extensão e considerada em si mesma como gradiômetro das forças de alienação e de desalienação. Foi assim que o estudo das famílias de esquizofrênicos relançou Édipo, fazendo reinar na ordem extensiva de uma família desdobrada, na qual não só cada um combinava como podia o seu triângulo com o dos outros, como também o conjunto da família extensa oscilava entre os dois polos de uma sadia, entre aspas, triangulação, estruturante diferenciadora e formas de triângulos pervertidos que operavam sua fusão no indiferenciado. Então, de um lado ou outro, você vai ter a triangulação edipiana, e aqui eles estão falando que é quando a psicanálise vai se debruçar, e eles não citaram quem. No estudo dos esquizofrênicos, e precisa, mais uma vez, ir para a família real, ir para a família extensiva e analisar de quem é a culpa pela loucura, né? Será que é a mãe que triangulou de uma maneira muito doida, ou será que o pai que triangulou de uma maneira muito rígida, o Édipo? Essas relações entre cada um com seus triangulinhos, é isso que eles estão falando aqui, né? Que foi investigada por uma certa psicanálise para averiguar a respeito da loucura. Isso é retomada, né, da família extensiva, assim como eu entendi pelo menos. Mas vamos ver aqui se eles mencionam quem é que está pensando isso, né? Essas ondas muito específicas de uma época, né, de certo trabalho. Jacques Roqueman analisa interessantes variedades de famílias psicóticas sob o mesmo, entre aspas, postulado fusional, fecha aspas, 2 pontos. A família propriamente fusional, em que a diferenciação só existe entre o dentro e o fora, aqueles que não são da família. A família cisional, que instaura em si mesma blocos, clãs ou coalizões. A família tubular, em que o triângulo se multiplica indefinidamente, cada membro tendo o seu que se encaixa noutros, sem que seja possível reconhecer os limites de uma família nuclear. A família forcluinte, em que a diferenciação é incluída e ao mesmo tempo esconjurada num dos seus membros que é eliminado, anulado, forcluído. Nota de rodapé 35, Jacques Roqueman, pour une psychiatrie communautaire, acho que é isso. Capítulo de 71, esse livro, nunca tinha ouvido falar, mesmo já tendo lido esse livro, não lembrava. Capítulo 4, é de 71, né? Capítulo 4, e Le Postulat Fusionnel, Information Psychiatrique, setembro de 69. Bom, então ele está dando aí várias formas de pensar a família, né, que produziriam loucura aí, né? A fusional, a cisional, a tubular, gostei desse termo. A forcluinte, né, que é do Bruno lá. O Bruno é o forcluído no Encanto lá do filme da Disney. Limite de uma família, a família forcluinte, em que a diferenciação é incluída e ao mesmo tempo esconjurada num dos seus membros que é eliminado, anulado, forcluído. A ovelha negra aí da parada, mas excluído mesmo. E aí seguem Deleuze e Guattari, né? Compreende-se que um conceito como o de forclusão funcione nesse quadro extensivo de uma família em que várias gerações, 3 ao menos, esse ato falho foi bom, constituem a condição de fabricação de um psicótico. Então aqui eles estão dando essa gastada, né, com
o quadro extensivo das famílias, né, produzindo os loucos, produzindo os psicóticos. Então são necessariamente pelo menos 3 gerações para produzir um psicótico. E aí segue um exemplo. Por exemplo, as perturbações da mãe em face do seu próprio pai fazem com que seu filho, por sua vez, nem mesmo possa, entre aspas, situar seu desejo em face da mãe. Ponto. Donde a estranha ideia de que se o psicótico escapa a Édipo é apenas porque está nele inserido ao quadrado, num campo de extensão que abrange os avós. O problema da cura fica muito próximo de uma operação de cálculo diferencial, no qual se procede por despotencialização para reencontrar as primeiras funções e restaurar o triângulo característico nuclear, sempre uma santíssima trindade, e o acesso a uma situação a 3. Então o que eu estou entendendo é que, tipo assim, o bom Édipo é pai, mãe e filho. Mas se a mãe tem relações complicadíssimas com o avô, se a mãe tem um certo tipo de neurose, um certo tipo de problemática com o seu próprio pai, então haverá nisso uma impossibilidade, tá aqui, né? Desse sujeito em análise, que é o filho dessa mãe, situar seu próprio desejo. Então já não é só um Édipo, um Édipo bom é o Édipo que você tem que resolver com sua mãe, situar o seu desejo com sua mãe. Mas quando sua mãe não situa o desejo para com o próprio pai, aí você tem um problema ao quadrado. Você está resolvendo aí problemas fantasmáticos lá do seu avô. Né? Essa que é a doideira, essa que é a escalonada. Mas o bom aqui, né, o acesso a uma situação a 3. Isso é a cura neurótica da psicose. Quando você fica só você, papai e mamãe. É evidente que esse familiarismo em extensão, no qual a família recebe as potências próprias da alienação e da desalienação, implica um abandono das posições de base da psicanálise com respeito à sexualidade, apesar da conversão formal de um vocabulário analítico. Verdadeira regressão em proveito de uma taxonomia das famílias. E aí aqui talvez eles estão falando isso, né? Porque eles são a favor da sexualidade, das pulsões o tempo todo, né? As máquinas desejantes são desse campo mesmo, né? Dos N sexos, e com que elas podem se conectar. Né, muito mais importante talvez do que essa classificação, essa taxonomia, essa articulação estrutural entre membros da família e legados, de alguma maneira por assim dizer, né, imagens que avós, mães, bisavós vão ter. Mais importante para eles é a atualidade e as atualizações da sexualidade, com o entorno, com o social, com o político. E é isso que eles estão denunciando, que a psicanálise dá uma limada, apesar de manter, né, apesar de conservação formal de um vocabulário analítico com certa sexualidade, há uma verdadeira regressão em proveito de uma taxonomia das famílias. É o que se vê com nitidez nas tentativas da psiquiatria comunitária ou de psicoterapia dita familiar, que quebram efetivamente a existência asilar, mas que conservam todos os seus pressupostos, reatando-se fundamentalmente com a psiquiatria do século XIX. Segundo o slogan proposto por Rockman, esse cara das inúmeras famílias aí, né? Aspas, da família à instituição hospitalar, da instituição hospitalar à instituição familiar. Retorno terapêutico à família. Caralho, olha a máxima do cara, né? Retorno terapêutico à família. Da família à instituição hospitalar, da instituição hospitalar à instituição familiar. Retorno terapêutico à família. É curioso, no Poder Psiquiátrico, o Foucault coloca isso de uma maneira bem interessante assim, no curso, né? Como, mesmo na sociedade disciplinar, onde cada instituição vai ter responsabilidade por uma formação específica, né? O exército para produzir um soldado, a prisão para corrigir um delinquente, a escola para corrigir e produzir uma criança, né? Bacana, o hospital para curar as pessoas, os asilos e por aí vai, né? Hospital psiquiátrico. Apesar de cada instituição ter essa função, né, análoga no sistema disciplinar, de aprimoramento, de correção, você sempre vai ter uma estrutura que ela é muito mais próxima de um modelo despótico e não disciplinar, que é a família, que é para onde necessariamente a família é quem leva aos aparelhos disciplinares, as instituições disciplinares, é a partir dela que se encaminha esse aparelho, é ela que pode denunciar e encaminhar, mas ao mesmo tempo é ela que volta. Né? No ponto de que se uma criança é delinquente é a responsabilidade da família, então volta para a família. Se um louco, a família já não está dando mais conta, mas também o asilo não dá conta, quem é responsável? A família, né? E é uma história muito conjunta de ver a responsabilidade disso. E também não é à toa que eu acho que aqui na história da psiquiatria um bom sinal de uma cura seja a possibilidade de retornar a essa família. Se vai trabalhar, se vai estudar, se vai ser preso, não é tanta questão, mas minimamente, se a família pudesse responsabilizar por isso, a pessoa puder ficar junto com a família, talvez tenha um processo de cura aqui, né? Essa é a hipótese, meio macabra, né? Que a gente sabe. Todo mundo tem família, sabe que
Essa hipótese é bem ruim. Caraca, não deu tempo ainda não? Ah, tá quase na hora. Porém, vamos só mais um pouquinho então. Mesmo nos setores progressistas ou revolucionários da análise institucional, de um lado e de outro, na antipsiquiatria, que eles estão falando aqui de vários movimentos que estão tentando pensar alternativas ao manicômio, né? Ao manicômio, e aí muitas dessas opções para com a loucura de pensar o manicômio dentro da antipsiquiatria ou mesmo da análise institucional, corre o risco de cair em familismos, né? Então não é uma exclusividade da psicanálise essa retomada do familismo. A gente vai ver como o familismo tem uma relação muito forte também com o capitalismo lá na frente. Subsiste o perigo desse familismo em extensão, em conformidade com o duplo impasse de um ético extenso, tanto no diagnóstico de famílias patogênicas em si mesmas, quanto na constituição de quase famílias terapêuticas. Então, por dois lados aqui, né, tanto na etiologia da psicose, quanto na terapêutica da psicose, corre-se o risco de envolver demais a família na história. E não só na psicose, galera, em tudo que é canto. Pensa na educação. Uma criança que é problemática, rapidamente as pessoas vão falar, mas tem que considerar o contexto da família. Ou seja, a etiologia do aluno indisciplinado, você tem que olhar aonde? Na família. E aonde que você vai, como você vai tentar tratar isso? Ou você vai tentar conversar com a família, ou você vai fazer da escolinha um lugar acolhedor, infantilizado, para que aquela pessoa se sinta à vontade. E aí você começa a infantilizar, não pode bater no coleguinha, tal, falar mais infantil mesmo, como se ali fizesse uma família terapêutica, né, de alguma maneira. Então, aqui ele está falando especificamente da psiquiatria, mas pense em todos os exemplos. Se a família não está em relação, né, em jogo, sendo olhada na hora de justificar uma problemática, ela provavelmente isso em toda a nossa sociedade, ela provavelmente está na perspectiva de uma possível melhora, um possível aprimoramento. Então, isso é disso que a gente ainda tem bastante vício, e essa é a denúncia aqui do Deleuze e do Guattari. Paramos por aqui hoje. Vou atender. Que horas? Que dia é hoje? Hoje é 24 de fevereiro. Episódio mais objetivo e direto do Para Acabar com o Juízo, com bastante Foucault, né? Convidado especial aí, Foucaultzinho. Forte abraço, galera. A gente se vê na semana que vem. Carnaval, hein? Cuidem-se bem, bebam bastante água. Um beijo.